Muito boa tarde a todos que nos estão a ver e ouvir. Bem-vindos a este webinar organizado pela DGE no âmbito do projeto Scientix 2. Hoje temos connosco a professora Ana Rodrigues, doutorada em Didática e Formação, que é professora auxiliar no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, a quem, em nome da DGE, agradecemos ter aceitado este convite. A professora Ana Rodrigues é uma investigadora de reconhecido mérito na área da didática das ciências, que tem desenvolvido um importante trabalho em projetos de promoção do ensino experimental das ciências, designadamente em projetos de formação para professores dos primeiros anos de escolaridade. A título de exemplo, podemos referir o Programa de Formação no Ensino Experimental das Ciências para professores do primeiro ciclo, que decorreu de 2006, 2007, 2009 e 2010 e que envolveu mais de 5.000 professores, e o projeto em curso do Centro Integrado da Divulgação da Ciência da Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha. É também autora e coautora de várias publicações e artigos na área da didática das ciências e de formação de professores. Na sua comunicação, a professora Ana Rodrigues, portanto, irá abordar a importância de que se reveste a implementação do ensino experimental das ciências desde os primeiros anos de escolaridade, abordando também exemplos de como é que esse tipo de ensino pode ser implementado, com alguma profundidade até, e partilhará também connosco a sua experiência vivenciada no acompanhamento de projetos de formação e de outros projetos. Durante o webinar podem colocar questões para uma caixa de correio eletrónico scientix@dge.mec.pt, que serão respondidas no final da sessão. Queria referir ainda que, como já foi dito, este projeto é organizado no âmbito do projeto Scientix 2, a Comunidade para a Educação das Ciências na Europa, que é um projeto que pretende promover a partilha constante de experiências e de conhecimentos de educação em ciências da União Europeia. Este projeto é organizado pela Euroschoolnet em nome da Comissão Europeia e o ponto nacional, de contacto nacional é a Direção-Geral da Educação. Cara professora, passo-lhe a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradeço o convite que a Direção-Geral da Educação me endereçou enquanto ponto de contacto nacional do projeto Scientix. Em segundo lugar, cumprimentar todos os que estão neste momento a participar, portanto, neste webinar, agradecendo também a sua presença, mesmo que à distância. E espero corresponder às vossas expectativas. Sabendo que o principal público-alvo deste webinar são professores dos primeiros anos de escolaridade, proponho-me aqui partilhar convosco algumas reflexões sobre o ensino experimental das ciências nos primeiros anos, tendo por base não só as orientações provenientes da literatura nacional e internacional sobre esta temática, mas também na minha experiência de mais de uma década e meia, enquanto professora, sim, porque a minha formação inicial é no ensino do primeiro ciclo e, portanto, tive já a oportunidade de estar a lecionar nestes níveis de ensino, mas também enquanto formadora de professores para estes níveis de ensino, tanto a nível inicial como a nível da formação contínua. E ainda como investigadora na área da educação em ciências e na educação em ciências nos primeiros anos de escolaridade. Sendo assim, proponho refletirmos, mesmo que de uma forma global, porque o limite de tempo não permite mais, sobre o porquê de ensinar ciências, o que ensinar, para quê, desde quando, como e onde. E depois, segundo a vossa vontade e as perguntas que me fizerem chegar, poderemos ir aprofundando estas mesmas questões de acordo com aquilo que desejarem. Portanto, fico a aguardar as vossas questões.
Ensinar e aprender ciências é fundamental se pretendermos participar de forma ativa, consciente e responsável no mundo de cariz científico e tecnológico em que vivemos atualmente. Necessitamos de ter uma literacia científica de base que nos permita estar dotados de conhecimentos e capacidades científicas, bem como de atitudes face à ciência, a fim de intervir nas questões, nas problemáticas, nos debates públicos de forma fundamentada, com tomada de decisões ponderadas, responsáveis e solidárias. Para tal, é necessário que a educação em ciências se inicie desde os primeiros anos de escolaridade, integrando todas as aprendizagens que os indivíduos forem desenvolvendo ao longo da sua vida, sejam elas em contexto informal, por exemplo, em conversas com familiares e amigos, sejam elas em contextos não formal, com visitas a museus ou centros de ciência, sejam em contexto escolar, educação formal. Sendo que aqui a escola tem um papel fundamental, que é o de integrar todos estes conhecimentos, estas capacidades, atitudes e valores que os indivíduos vão desenvolvendo ao longo da sua vida. Por um lado, partindo das suas ideias prévias, quando chegam à escola, aquilo que já sabem sobre os conteúdos. Por outro lado, ao longo da escolarização, promoverem atividades formais, mas em contexto de educação não formal, mas fazê-lo de uma forma integrada, não como um passeio ou como uma excursão, mas fazê-lo de uma forma integrada com aquilo que estão a abordar em contexto de sala de aula. Assim, devemos ensinar ciências não só para preparar aqueles que mais tarde pretenderão seguir carreiras profissionais na área das ciências, mas para o exercício da cidadania, porque nem todos nós iremos ser profissionais, cientistas, mas todos nós somos cidadãos. E como tal, devemos ver a ciência como uma forma de interpretar e intervir no mundo e perceber que a ciência faz parte da cultura da sociedade atual e, como tal, o desenvolvimento científico e tecnológico influencia a sociedade, mas a sociedade da qual nós fazemos parte também influencia o desenvolvimento científico e social. Assim, a educação em ciências deve começar o mais cedo possível, eu diria mesmo na educação pré-escolar, porque os primeiros anos se afiguram como um período ótimo de aprendizagem e desenvolvimento por via do processo experimental. As crianças nestes níveis de ensino, nestas idades, têm um elevado poder interrogativo, têm um elevado potencial de criatividade, têm uma plasticidade de ideias e esquemas mentais que deve ser rentabilizado. Ocorre frequentemente noções intuitivas que correspondem a uma fase ainda embrionária de um processo de evolução conceptual. E tem ainda um elevado ritmo de maturação das suas estruturas cognitivas, pelo que devemos apostar desde o mais cedo possível nesta educação em ciências. A aprendizagem das ciências, tal como noutras áreas do saber, está atualmente assente ou preconiza-se uma aprendizagem baseada no socioconstrutivismo, em que o aluno tem um papel ativo. E isso não pode ser mais descurado no processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, a aprendizagem é também um ato social, pelo que se aprende um com os outros. E estas ideias fundamentais devem integrar o processo de ensino-aprendizagem das ciências. Sendo assim, podemos pensar no ensinar ciências como um processo orientado que permite ao aluno envolver-se ativa emocionalmente na construção e reconstrução do seu conhecimento científico, favorecendo deste modo a aprendizagem significativa de forma mais eficiente. Mas como é que podemos fazer esta aprendizagem mais significativa e de forma mais eficiente? Através do envolvimento do indivíduo em 3 dimensões: hands-on, minds-on e hearts-on. E o que é que se pretende com isto? Hands-on, um envolvimento do indivíduo a nível dos seus sentidos, de todos os seus sentidos, visão, olfato, tato.
Mind Zone, o envolvimento cognitivo, o envolvimento mental. E, por outro lado, Heart Zone, o envolvimento afetivo e emocional. Conseguirmos integrar estas três dimensões é uma grande alavanca para uma aprendizagem mais significativa, eficiente e duradoura. Mas como é que podemos fazer isto? Quais são os princípios orientadores? São vários os nomes ou as terminologias que aparecem na literatura, sejam literatura portuguesa ou estrangeira. Vão certamente nas leituras que fizerem vão encontrar algo como IBSE, como a perspectiva de ensino por pesquisa ou a perspectiva de ensino por questionamento. Mas os princípios que estão subjacentes a estas perspectivas são idênticos e é sobre eles que temos de refletir para orientar depois a concepção e planificação das nossas atividades. Então vejamos, a compreensão do mundo na sua globalidade e complexidade exige um enfoque holístico dos problemas. Sendo aqui este holístico, podemos aqui centrar este holístico na compreensão das interrelações de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Certamente que já ouviram a expressão CTSA, que é realmente a exploração destas mesmas componentes. Para tal, é necessário que a nível do ensino das ciências tenhamos em consideração uma abordagem multitransdisciplinar de temas de relevância atual, partindo de situações, problema do dia-a-dia, com o ensino contextualizado, onde se destaca a relação entre conteúdos científicos e fenómenos da vida real, onde se aposte numa diversidade de estratégias de atividades suportadas por recursos didáticos adequados aos conteúdos e ao público-alvo também, e onde se faça o envolvimento efetivo dos estudantes na procura de informação para resolver problemas. Tudo isto monitorizado por uma avaliação formadora que nos permita ter um acompanhamento do desenvolvimento dos conhecimentos, das capacidades, das atitudes e valores dos nossos alunos em prol de tomada de decisões informadas e com vista a uma educação para o desenvolvimento sustentável e a uma cidadania planetária. Então, como é que nós podemos organizar as nossas atividades práticas de ciência, tendo por base estes princípios orientadores que temos vindo aqui a sistematizar? Podemos fazê-lo através de diferentes tipos de atividades práticas, sejam elas atividades experimentais ou atividades não experimentais. Quando falo em atividades não experimentais, estou, por exemplo, a referir-me a atividade de pesquisa documental. Quanto às atividades experimentais, temos dois grandes tipos. Atividades experimentais sem variáveis de controle e atividades experimentais com variáveis de controle. Como exemplos de atividades experimentais sem variáveis de controle, podemos aqui destacar as atividades sensoriais ou de classificação, que são, por exemplo, quando fazemos com os nossos alunos uma recolha de folhas e depois vamos para a sala de aula e tentamos classificar, agrupar esse mesmo conjunto de folhas, seja pela sua forma, pelo recorte que têm. Como exemplo de atividades experimentais simples, temos, por exemplo, questões como: será que os ímãs atraem todo tipo de materiais? Será que todos os objetos flutuam? Como exemplo de atividades experimentais com variáveis de controle, temos aquelas em que há, na questão problema, a exigência, de alguma forma, para que a resposta seja válida, de se fazer o controle de variáveis. E isto não está relacionado com o tema em si, mas com o tipo de questão-problema. E passo já a exemplificar com a questão da flutuação. Ainda há pouco disse que uma atividade experimental simples podia ser: será que todos os objetos flutuam em água? Ora, esta seria sem controles variáveis, porque basicamente teríamos uma tina com água, com diferentes tipos de objetos, e colocaríamos os objetos lá dentro sem estar preocupados com o tamanho, com a massa desses objetos, com a sua forma. Porém, se eu formular uma questão do tipo: será que a forma do objeto influencia a sua flutuação em água? Aqui, para ter uma resposta, já terei de fazer o controle de variáveis, porque só quero avaliar um determinado fator, que é o fator forma,
Portanto, a massa do objeto terá de ser a mesma, a quantidade é a mesma, teremos de ter o material também terá de ser o mesmo. Temos aqui um controlo de fatores para conseguirmos dar uma resposta válida à questão. Bem, este tipo de atividades terá de ser selecionado tendo em conta o tipo de aprendizagens que pretendemos desenvolver com as nossas crianças. Nós sabemos, quando falamos em aprendizagens, que estamos a referir-nos a conhecimentos, capacidades e atitudes e valores. E tendo em consideração, por exemplo, se eu quiser trabalhar aqui a capacidade de controlar variáveis, automaticamente o tipo de atividade que eu terei de selecionar é uma atividade experimental com controle de variáveis, porque mais nenhuma outra conseguirá desenvolver este tipo de capacidades. Mas, por outro lado, a capacidade, por exemplo, de medir ou observar, já é transversal a outro tipo de atividades experimentais. Ora, a nível de conhecimentos, podemos aqui, quando falo em conhecimentos, estamos aqui a falar nomeadamente de fenómenos, factos, conceitos e princípios científicos, ou mesmo vocabulário, terminologia, convenções científicas, aplicações científicas e tecnológicas. E estes conhecimentos, quando estamos a formulá-los, temos que os formular de acordo com o conteúdo que estamos a abordar. Portanto, na formulação dos conhecimentos, nós vamos, de alguma forma, notar grandes diferenças de atividades para atividades. Já no que concerne às capacidades, atitudes e valores, se nós olharmos para esta listagem que aqui vos proponho e que está aberta naturalmente, poderão verificar que muitas delas são transversais, ocorrem mais do que um tipo de atividade experimental. Teremos de selecionar quais são as mais importantes em determinado tipo de atividade e depois podemos também ajustá-la de forma mais completa, nomeadamente, por exemplo, medir. Mas medir o quê? Medir uma massa? Medir um volume? Portanto, podemos especificar melhor essa mesma aprendizagem. Mas como é que nós podemos então organizar uma atividade prática? Ora, a primeira coisa a fazer, como já vimos, é saber que aprendizagens pretendemos que as nossas crianças desenvolvam. Face a essa definição, vamos escolher qual é a atividade que melhor se adequa ao desenvolvimento dessas aprendizagens. Então, podemos pensar numa atividade em 3 momentos fundamentais, que é o antes da experimentação propriamente dita, o durante e o após. Quando falamos no antes e tendo em conta aqueles princípios orientadores de que conversámos há pouco, devemos partir sempre da contextualização da atividade. E em que é que isto consiste? Consiste em partirmos realmente de contextos que sejam próximos das crianças. E quando digo próximos, não tem de ser próximos em questões de proximidade, é de serem de interesse para as crianças, porque, por exemplo, as questões da astronomia são muito interessantes e relevantes para as crianças e estão bem distantes, não é? Então, partimos da contextualização da atividade, que deve ser próxima do seu contexto, da sua realidade, dos seus interesses, e vamos partir para a exploração das ideias prévias das crianças, uma vez que elas não são tábua rasa. Desculpem. Depois, vamos definir uma questão-problema a investigar com as crianças e tentar com elas pensar numa forma de dar resposta a essa questão-problema. Portanto, aqui a ideia não é darmos receitas, é, juntamente com as crianças, pensarmos num modo de um ensaio, um experimento, algo que permita chegarmos à formulação de uma resposta a esta questão-problema. O durante passa pela implementação desse mesmo plano, desse mesmo ensaio e, portanto, aqui estarão ações como a observação, a medição, o registro sistematizado dos dados. Depois disto, a experiência não termina e eu quero partilhar isto convosco, colegas, porque em muitas escolas tenho visto que, por vezes, a experiência acaba aqui, mas não. É muito importante a fase seguinte, a fase da análise e discussão dos dados, a fase da construção das conclusões e da resposta à questão-problema, porque se havia uma pergunta, nós temos que formular essa mesma resposta. E depois, não menos importante, a questão da comunicação à turma daquilo, ou à turma, ou outra turma, ou à comunidade, daquilo, de todo o processo, a argumentação e a avaliação do processo e dos resultados. Identifiquei aqui 4 fases que de seguida nós vamos explorar para vermos quais são as capacidades
que estão aqui mais em foco em cada um destes momentos. Antes de continuar, só de referir que todo este processo, como é evidente, tem de ser monitorizado em termos de avaliação. Devemos ter instrumentos construídos que nos permitam ir registando os dados do envolvimento da aprendizagem das nossas crianças e, no final de uma determinada sequência didática, fazer a proposta de algumas atividades de avaliação que incluam a avaliação de conhecimentos, de capacidades e de atitudes e valores, e não só de conhecimentos, de forma a ferirmos também como é que como é que está o desenvolvimento dessas aprendizagens. Ora, vejamos então, quando nós estamos num momento relativo ao desenho de uma investigação, as capacidades que têm maior enfoque são a capacidade de formular questões, de planear investigações. Quanto à fase relativa à recolha de dados, destacam-se capacidades como observar, medir e registar dados. Na fase relativa ao processo de chegada de conclusões, destacam-se capacidades como analisar, interpretar e explicar. E na última fase, a 4, que é relativa à comunicação e reflexão e aplicação, temos capacidades como comunicar, argumentar e avaliar. Vejam, portanto, como todo este processo de atividade experimental é enriquecedora. Nestas fases, o nosso papel é muito importante e podemos ajudar, de certa forma, a desenvolver mais, a potenciar mais o desenvolvimento destas capacidades se pudermos ter uma ação ativa. E essa ação ativa pode passar por fazermos questões tão simples como estas, são orientadoras. O que gostariam de saber sobre? O que precisarão de fazer para verificar? Como é que poderão tornar o ensaio válido? O que pensam que fará isto? O que pensam que acontecerá se ou quando? Ou na fase de observar, medir e registrar dados, que diferenças veem quando observam através de lentes? O que notam nos locais onde encontraram a maior quantidade de formigas, por exemplo, ou outras coisas? Que semelhanças e diferenças encontraram entre? O que notam que é igual em relação a estes? Como vamos registar o que fizeram e aprenderam? Que tipo de gráfico ou desenho é o mais ajustado para mostrar os resultados? E são muitos tipos de registros, quer individuais, quer coletivos, que podemos fazer e que os colegas também conhecem, desde desenhos, quadros, tabelas, gráficos, esquemas e diagramas, registros verbais e outros tais com os quais os nossos alunos nos surpreendam. Já na fase de analisar, interpretar e explicar, podemos fazer questões como: o que descobriram afeta a rapidez, ou a distância, ou a quantidade? Encontrar alguma relação entre isto e aquilo? Qual pensam ser a razão para? De que forma concluíram coincide com o que esperavam? E por último, na fase de comunicar, argumentar e avaliar, podemos questionar os nossos alunos. Como podem explicar a outras pessoas o que fizeram e o que aconteceu? Como podem provar que a vossa conclusão é válida? Que outras conclusões podem tirar dos vossos resultados? Se fizessem isto novamente, o que mudariam de forma a melhorar a vossa investigação? Agora, partilhar convosco um exemplo concreto de uma situação do dia-a-dia bem docinha. Comer um chocolate. Ora, um chocolate não reboçado, o chocolate também era doce e bom, mas aqui a situação é comer um reboçado. Ora, podemos partir de uma situação tão simples como distribuirmos um reboçado às nossas crianças e depois perguntar: quem é que já terminou de comer o reboçado? Quem é que ainda tem reboçado? Porquê é que alguns já não têm reboçado e outros ainda têm um bocado? Ora, vamos cá todos pensar quais seriam as nossas respostas. Quais seriam as nossas respostas? Porquê é que já comeram o reboçado e os outros não? Muito bem. Mais? Também não me ocorre, ou então alguns têm algum processo de transformação. Eu já tinha visto os acetatos, algum processo de transformação da saliva diferente. Muito Também bem. pode ser. Exatamente. Então é assim, todos já devem ter pensado em alguns motivos para Uns ter... salivam mais que outros. Outros salivam mais que outros. Então as respostas que normalmente as crianças dão e os adultos também são mais ou menos desta natureza. Comi todo o reboçado porque chupei rapidamente. Comi todo o reboçado porque o mastiguei ou o parti. Não comi todo porque chupei pouco. Comi o reboçado mais rápido porque a minha saliva é diferente da tua. Comi o reboçado mais lentamente, pois a minha boca é mais quente.
Comi-o todo, porque o movimentei muito com a língua. Então há que sistematizar todas estas razões apresentadas pelas nossas crianças, e aqui é muito importante este passo, que é relacionar esta linguagem comum com a linguagem científica e clarificar aqui os significados e as correspondências entre os termos que as crianças utilizaram com os termos cientificamente adequados. Por exemplo, quando referem partir e mastigar, querem dizer dividir em pequenos pedaços, moer. Movimento com a língua, misturar, agitar, o chupar, tirar soluto e juntar mais solvente. A saliva é o tipo de solvente, quando dizem, porque a tua saliva é diferente da minha. O quente é a temperatura do sistema. Então, tendo em conta todos estes fatores que as crianças dizem poder influenciar o tempo de dissolução de um rebuçado, a partir desta situação, podemos formular uma questão-problema, que poderá ser formulada desta maneira, outra também serviria, mas a que temos aqui é de que depende o tempo de dissolução completa de um rebuçado. E aqui vamos enumerar todos os fatores que previamente também já foram levantados, desde o tipo de soluto, que é neste caso o tipo de rebuçado, o peso ou massa do rebuçado, o estado de divisão, o tipo de líquido, a quantidade de líquido, a temperatura do líquido, a agitação da mistura. E estes fatores aqui, que é aquilo que nós vamos poder mudar, são variáveis independentes. Já aquilo que vamos observar ou medir, neste caso medir, é o tempo de dissolução completa do rebuçado. E então aqui usamos com as crianças o que vamos medir, sabendo nós que estamos a falar da variável dependente. Só que para estudarmos estas variáveis, não as podemos estudar todas ao mesmo tempo, senão não íamos ter um ensaio válido, nem uma resposta válida. Vamos ter de estudar uma de cada vez. E para cada uma delas podemos inclusivamente formular questões específicas. Ora, temos a questão geral e temos aqui para cada uma delas as questões específicas. Eu vou agora selecionar uma delas para ver como é que podemos trabalhar essa questão com as nossas crianças. Ora, a nossa questão-problema, a temperatura influencia o tempo de dissolução do rebuçado? Então o que é que vamos mudar? A temperatura, diriam as nossas crianças. E o que é que vamos medir? O tempo de dissolução completa do rebuçado. Então, o que é que fazemos com todas as outras variáveis? Vamos ter de as controlar, vamos ter que as manter de igual forma para assim só estudarmos o fator temperatura e a nossa experiência ser válida. E podemos pensar, muito bem, mas como é que isto se faz? Temperatura, mudamos a temperatura, mas que temperaturas vamos usar? Uma temperatura de 3 graus, de 20, de 70? Sim, e vamos medir o tempo, mas como é que vamos medir? O que é que vamos precisar para medir o tempo? Se calhar precisamos de um cronómetro. E qual é o tamanho do rebuçado? Como é que garantimos que ele tem a mesma massa? Se calhar temos que medir a massa. Portanto, vamos trabalhando com as crianças de maneira a planificarmos em conjunto, sem darmos uma receita, a forma para conseguirmos chegar a uma resposta ou a respostas a esta questão-problema. E aqui estamos a trabalhar, nomeadamente, a capacidade de planificar uma investigação, um ensaio com as nossas crianças. Depois, não nos esquecermos de trabalhar também a capacidade de prever, fazer previsões. E perguntar, então, o que é que vocês acham que vai acontecer? E previsões como estas poderão acontecer. Se aumentar a temperatura da água, o rebuçado dissolve-se mais rápido. Se aumenta a temperatura da água, o rebuçado dissolve-se mais lentamente. Ou a temperatura da água não faz diferença alguma. Então, depois de combinarmos como vamos fazer, vamos registar com as crianças aquilo que nós tínhamos decidido em grande grupo. Por exemplo, vamos preparar 3 copos graduados, vamos imaginar que foi este o acordo com as crianças, preparar 3 copos graduados com água a diferentes temperaturas, medir com um copo graduado ou aproveita a mesma quantidade de água, neste caso 200 ml, repetir e colocar em 3 copos iguais e depois temos que usar aqui a placa elétrica ou micro-ondas, o que tivermos para aquecer a água até 70 graus Celsius, neste caso, usar água à temperatura ambiente, e estou aqui a considerar os 25 graus Celsius, e usar a água do frigorífico ou fazer um banho de gelo para termos água a 3 graus Celsius. Depois, há que medir a temperatura da água em cada um dos copos e registar. Há que medir a massa dos rebuçados na balança digital e registar. Colocar ao mesmo tempo os rebuçados no copo, iniciar a contagem do tempo. E reparem, colegas, quantas capacidades é que estamos aqui a trabalhar.
desde a questão do medir usando diferentes instrumentos, desde a balança, o termómetro, medir o tempo, registar, saber as unidades de medida, tudo isto está aqui em jogo. Bem, depois de registarmos tempos de execução completa de cada reboçado numa tabela, vamos agitar do mesmo modo até a dissolução estar completa. E vamos pensar como é que vamos mostrar estes dados. Temos uma tabela de dados, por exemplo, onde temos registado a temperatura da água e o tempo de dissolução do reboçado em minutos. E podemos também apresentar sob a forma de um gráfico. E reparem que aqui também estamos a trabalhar, nomeadamente, competências relacionadas com a área da matemática, para não falar já das questões da língua portuguesa, que também estão aqui inerentes. Depois, há que registar o que é que verificamos, tendo em conta a nossa tabela e o nosso gráfico. Nomeadamente, neste caso, o reboçado que estava em água a temperatura mais elevada, aos 70 graus Celsius, dissolveu-se mais rápido. O reboçado demorou mais tempo a dissolver-se, foi o que estava em água a temperatura mais baixa. Mas temos de ter em atenção, e isto é muito importante, que dados não são resultados. Os valores obtidos, que nós obtivemos na tabela, são os dados do ensaio, mas a interpretação desses dados é que são os resultados, e por vezes as nossas crianças têm dificuldade em perceber esta diferença e temos que as ajudar neste sentido. Então, que resultados é que emergem daqui? Quanto mais elevada é a temperatura, mais rápida é a dissolução completa do reboçado na água. Então, a temperatura da água, que neste caso é o nosso solvente, interfere no tempo de dissolução completa do reboçado, que neste caso é o nosso soluto. Mas também é preciso não esquecer o principal, que é, tínhamos uma questão-problema, há que responder à questão-problema, que por vezes fica por responder. Então, retomando a nossa questão-problema, que era a temperatura, influencia o tempo de dissolução do reboçado? Podemos ter uma resposta como esta. Sim, pois o reboçado dissolve-se mais rápido em água quente do que em água fria. Então, e como é que podemos avaliar? Ora, eu aqui, dado o limite de tempo, só selecionei uma atividade de avaliação, um exemplo. Isto selecionei uma em que estamos a avaliar capacidades e não conhecimentos, porque normalmente o enfoque é no conhecimento. E reparem, o desafio aqui, que se chama Esconde-Esconde do Açúcar, e isto está no guião didático do Programa de Ensino Experimental das Ciências, diz o seguinte: temos 3 saquetas transparentes devidamente numeradas, a 1, a 2 e a 3. Em cada uma delas colocamos 40 gramas de um pó branco diferente, a farinha, fermento em pó e açúcar. Queremos saber, sem provar, qual deles é o açúcar. E o desafio é o seguinte: planifica uma experiência que permita determinar qual das amostras é o açúcar. Portanto, está aqui a capacidade de planificar um ensaio. Neste caso em particular, eles vão ter de controlar variáveis, portanto, vamos ver se eles têm a capacidade de controlar variáveis. E, inerentemente, podemos ver a atitude do rigor e precisão, para ver se eles foram rigorosos e precisos em toda essa sua planificação. Como instrumento de avaliação que vamos usando ao longo de todo o processo e não só nas atividades de avaliação mais globais, o que eu sugiro basicamente é usarmos um instrumento onde temos basicamente as aprendizagens que inicialmente tínhamos definido, escolhemos uma escala, proponho aqui esta poderá ser outra, aquela que costumam usar nas vossas escolas, e irmos tirando registros da evolução das aprendizagens das nossas crianças. É lógico que não conseguimos registar para a mesma atividade informação para todos os alunos, mas podemos, de alguma forma, ir fazendo esse registro. Se não tenho hoje da Ema, terei amanhã da Ana, e estarei de alguma maneira a conseguir ver aqueles que me faltam a observar determinada aprendizagem para ir podendo monitorizar todos e de forma mais rigorosa possível. Quero ainda relembrar convosco o Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para os professores de primeiro ciclo, que a engenheira Isaura Vieira já aqui falou, e que eu acho que foi um contributo muito importante, um impulso muito importante para o ensino experimental das ciências no primeiro ciclo. Lembrar que estes guiões ainda estão disponíveis, estão online, podem ser descarregados na página da DGE. Tenho aqui exatamente a indicação da página para partilhar convosco. Acho que é muito importante continuarem a usá-los. Descarreguem-nos, adaptem-nos ao vosso contexto, porque a ideia aqui é termos um ensino contextualizado e, portanto, temos de fazer as devidas alterações.
Outro projeto que queria partilhar convosco é o projeto da Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha. É uma escola diferente, é uma escola é uma escola do primeiro ciclo, portanto diz-nos muito à partida já, mas dentro da própria escola existe um centro de ciência e, portanto, temos aqui um contexto inovador, em que temos a educação formal e a educação não formal a habitarem no mesmo espaço e, portanto, a ação dos professores também terá de ser necessariamente diferente. E, portanto, queria partilhar convosco este espaço, convidar-vos a visitar se tiverem oportunidade. É um centro onde as salas não estão organizadas por temas de ciências, mas por por temáticas relacionadas com o contexto local, desde o Castelo de Almorol, às questões do Tejo, da Barquinha. E, por outro lado, vou partilhar convosco só aqui algumas imagens, são 55 módulos, aqui só tenho 3 em cada uma das salas. Temos uma sala realmente relacionada com o Castelo, uma da Barquinha, do Tejo, do Voo, e temos grandes desafios interessantes, penso eu, para as crianças poderem procurar, por exemplo, qual é a origem do teu tecido, faz a tua barca as barreiras a ultrapassar, conhece as rochas em que tropeças. Portanto, todos estes módulos, de alguma forma, depois podem ser, de alguma maneira, integrados nas abordagens do currículo formal e tornar as aprendizagens mais contextualizadas. Por fim, deixar-vos aqui o laboratório de ciências que existe neste centro integrado, nesta escola do primeiro ciclo. Foi um laboratório que foi criado de raiz para o ensino das ciências no primeiro ciclo, que está equipado com uns armários que vocês podem ver ali ao fundo, são armários temáticos organizados pelos temas do currículo do primeiro ciclo, dos temas de estudo do meio, e onde os professores têm todos os recursos organizados para fazer de forma sistemática as atividades práticas de ciências. Quero, contudo, dizer, isto estou quase mesmo a terminar, não sei se estou dentro do meu tempo. Pronto. Só partilhar convosco que realmente ter um laboratório de ciências é importante, muito importante, é facilitador do trabalho, não posso dizer que não é. As crianças ficam muito entusiasmadas por estarem num local de laboratório a trabalhar e a aprender ciências, mas não é o fundamental. O fundamental somos nós, cada um de nós, porque é a nossa vontade, enquanto professores, que faz a diferença. Conheço muitas escolas que têm bons equipamentos e que não têm necessariamente boas práticas de ensino das ciências no primeiro ciclo. E conheço escolas fantásticas que, com poucos ou, digamos, sem quase recursos, e que fazem coisas espetaculares, porque os professores do primeiro ciclo somos muito criativos, com muita vontade, e quando queremos mesmo, conseguimos fazer a diferença. A educação em ciências é uma responsabilidade de todos, mas é uma grande responsabilidade nossa enquanto professores. Por fim, só deixar-vos esta mensagem. Os alunos não aprendem na escola tudo o que vão necessitar de saber na sua vida adulta. Isso, para nós, é certo. Deverão, então, adquirir os pré-requisitos para uma aprendizagem bem-sucedida na vida futura. E nós temos um papel importante nisto. Obrigada. Professora Ana Rodrigues, muito obrigada pela sua interessante intervenção e por toda essa panóplia de atividades muito interessantes que apresenta e que nos fazem ver que, afinal, é possível desenvolver capacidades investigativas em alunos de tão tenra idade. Eu queria só perguntar-lhe, quer dizer, há muitas perguntas que gostaria de fazer e aspectos que, apesar da intervenção ter sido muito elucidativa, há muitos aspectos que gostaria que pudesse desenvolver mais, mas em relação à formação de professores do primeiro ciclo, ou de crianças desta idade, que sugestões é que tem? Quer dizer, há problemas com a formação dos professores relativamente a este tipo de aprendizagens? Os professores conseguem facilmente desenvolver estas atividades nas escolas? Bem, eu não sei se está a referir à formação inicial, à formação contínua. Formação inicial, esqueci-me. Formação inicial. Sim. É assim, eu penso que depende de instituição para instituição, evidentemente, não é? Mas eu vou falar da minha experiência enquanto formadora. Eu penso que o que é muito importante na formação inicial dos nossos professores
é fazê-los vivenciar as atividades que depois terão de desenvolver com as suas crianças. Portanto, é muito importante que se desenvolvam atividades práticas em contexto de formação inicial, onde os alunos façam as atividades, que depois planifiquem essas atividades, construam recursos didáticos para se habituarem também a construir recursos didáticos adequados à abordagem de determinados conteúdos e, sempre que possível, os implementem com crianças, nem que não seja em contexto da sua prática pedagógica, em contexto de estágio. Então, isso para mim é muito importante. Claro está que, por exemplo, se um aluno nunca fez uma atividade prática experimental, porque sabemos que há alunos que inclusivamente vêm da área mais das humanidades, não é? Portanto, temos de ter isso também em consideração. Dificilmente sentirá a vontade para fazer uma atividade prática depois em contexto de sala de aula com as suas... universidade. Exato, exatamente. Portanto, temos que lutar. Portanto, é muito importante uma forte formação em saber sobre ciência. É muito importante, eles têm de desenvolver conhecimentos, capacidades, atitudes e valores sobre ciência, mas é igualmente importante saber ensinar ciência, porque são coisas diferentes. Ninguém ensina aquilo que não sabe, mas o facto de saber muito também não significa que sabe ensinar bem. E isto é realmente muito importante. E aproveito ainda só por mais uma questão que acho muito importante, que é, se nós, como eu há pouco falava, se preconizamos uma integração entre a educação formal e não formal, é também necessário, na formação inicial de professores, promovermos atividades em contexto de educação não formal e mostrar aos nossos alunos como é que se pode fazer essa integração com as atividades de contexto formal. Porque, de igual forma, terão dificuldades quando forem para o seu contexto de sala de aula de fazer essa integração, se não tiver vivenciado esse mesmo processo. Portanto, cabe a nós, não é? Cabe-nos a nós, instituições de formação, quer a nível da formação inicial, quer a nível da formação contínua, permitirmos este tipo de experiências aos nossos professores. Muito obrigada. E já agora... aqui há uns anos eu tive a oportunidade de visitar Vila Nova da Barquinha, o Centro de Ciência, e é um projeto muito interessante, e eu aproveitava agora a oportunidade de estar aqui com a professora Ana Rodrigues para lhe pedir para falar um pouco mais nesse projeto, que eu acho que é extremamente interessante e que merece ser um pouco mais desenvolvido aqui perante toda a gente. Sim, obrigada. Então, olha, vou tentar, para não me perder, porque é algo apaixonante para mim. Portanto, como eu falei há pouco, a Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha é realmente um caso muito peculiar, porque tem dentro da sua escola um centro de ciência e este centro de ciência está aberto a toda a comunidade. Portanto, há aqui uma interação da escola com a comunidade, inclusivamente está aberto ao fim de semana e, portanto, há uma ação diferente em termos da exploração das atividades dos professores com as crianças. Até porque muitas vezes estas crianças são também atoras, têm um papel muito ativo na promoção de atividades para a própria comunidade que vem visitar. Portanto, eles participam nessas mesmas atividades. Mas o que é que aqui também sobressai? Que é... Todas estas crianças que estão nesta escola fazem pelo menos 2 vezes por semana atividades práticas em contexto de laboratório. Isso permite desenvolver uma série de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, como nós vimos aqui, de forma sistematizada. Porque ninguém questiona que para aprendermos a ler ou escrever temos que fazer muitas vezes atividades nesse sentido e com diferentes tipos de estratégias. Mas por vezes, no caso das ciências, não se percebe, isto não é tão evidente, parece, vamos fazer a mesma coisa, mas as capacidades têm de ser desenvolvidas de forma gradual e de diferentes maneiras, não é? E portanto isso é realmente muito importante. Depois, há outro aspecto que eu acho que é importante, que é, os professores são muito importantes, como já referi, as crianças também, mas é importante sensibilizar a comunidade em geral pela importância da educação em ciências. E é nesse sentido que o Centro Integrado de Educação em Ciências também promove atividades para a comunidade em geral, desde cafés com ciência, jantares com ciência,
serões, até aniversários de ciência temos, de forma a tentar sensibilizar, contribuir para o aumento da literacia científica da comunidade em geral, de forma a valorizarem mais a educação em ciências e reconhecer a importância da educação em ciências desde cedo e perceberem realmente a importância que têm os seus filhos desenvolver esse tipo de atividades em contexto de laboratório em sala de aula. Já agora, outra questão que eu gostava também de colocar, em relação àquele desenvolvimento nos alunos de aprendizagens no âmbito do hands-on, minds-on, arts-on. Nós não estamos muito habituados ao arts-on e eu achei muito interessante esse aspecto. Já agora, se pudesse desenvolver um pouco mais essa parte. Vários exemplos podiam ser dados, mas eu se calhar vou dar aqui um exemplo que todos devem, à partida, se recordar. Em contexto, por exemplo, de visita, de estudo, nós somos envolvidos mentalmente, porque vamos ver, imaginem, modos que nos surpreendem, que nos desafiam cognitivamente. Vamos desenvolver a parte do hands-on, porque vamos tocar, explorar esses módulos, mas depois nós não fazemos sozinhos, fazemos com outros. E essa emoção da descoberta em conjunto, aquele desafio, quero lá chegar primeiro, e essa parte das emoções, do desafio ficam. Assim como ficam outras, como por exemplo, nas visitas de estudo fica sempre a ideia dos rissóis, pelo menos no meu tempo, agora não, mas até aqueles cheiros, essas emoções de partilha dos rissóis, dos croquetes, dos lanches também ficam. O que é que eu quero dizer com isto? É que as atividades têm de ter significado para nós, tanto crianças como adultos, porque se tiverem significado, envolvem-nos emotivamente, estão interessados em resolver aquele assunto, que estamos envolvidos emotivamente, emocionalmente e afetivamente nessa mesma descoberta, e isso vai ficar marcado para sempre. O arts-on. E já agora, portanto, esta questão do ensino das ciências nos primeiros anos de escolaridade, eu penso que há aqui um aspecto, por um lado a ciência é algo de muito complexo, e os processos da ciência não são lineares, são bastante complexos também. Por outro lado, temos crianças com um desenvolvimento cognitivo que, por vezes, ainda não é suficiente para compreender determinados aspectos da ciência, das teorias científicas, dos processos. Como é que se dá a volta a isso? Como é que se ultrapassa isso? Então é assim, o mais importante, na minha perspectiva, do que desenvolver esses conhecimentos ou saber ou memorizar esses conhecimentos, é construir ideias base que lhes permitam progressivamente desenvolvê-las de forma a chegar a esses conteúdos mais complexos. O Inardland fala muito da descrição à explicação. Nos primeiros níveis de ensino, nós devemos começar mais pela descrição dos fenómenos em si, do que até depois chegarmos, evolutivamente, à parte da explicação. Porque, se não vejamos, toda a gente trabalhou, e eu falo nisso também pelos alunos que encontro depois na formação inicial, toda a gente, a nível da sua escolaridade, falou nas questões da densidade. E, se calhar, até sabem que a densidade é a massa sobre volume e tudo mais, certo? Mas num contexto de dia-a-dia, se quisermos resolver uma situação, problema relacionada com a flutuação, dizem rapidamente que um objeto vai ao fundo porque é mais pesado do que o outro. Certo? Então, temos de refletir sobre isso, porque quando nós colocamos, por exemplo, numa tina de água, uma maçã e uma batata que tem igual, que eles vão ver a massa e que tem igual massa e veem que uma flutua e outra não, vão logo perceber que não é uma questão de massa que aqui está, que há outras coisas que têm de ser aqui postas em causa. E, portanto, é muito importante apostarmos na observação, na descrição de fenómenos, para depois dar condições nas aprendizagens futuras a ideias mais complexas e a conteúdos mais complexos também. Eu voltando agora também à formação de professores, agora não a inicial, mas a formação contínua, que há pouco era para perguntar isto, entretanto ocorreu-me logo outra questão. Como é que há, portanto, é um aspecto que também tem que ser trabalhado, porque os professores, como disse, vêm muitos da área das humanidades, se calhar não estão tão motivados para estas áreas científicas. Para além disso, um professor do primeiro ciclo tem que se desdobrar
em vários, não é? Como é que acha que essa parte da formação contínua deve ser organizada em função, por exemplo, desta exigência relativamente às aprendizagens, ao ensino da ciência? Então, o que eu penso é que a formação contínua deve ser contínua. Primeira coisa, deve ser contínua, não pode ser avulsa de quando em quando, deve haver um processo de continuidade. E, mais uma vez, temos que partir das expectativas, das necessidades dos professores e não incutir-lhes uma formação que se calhar não é aquela que é mais adequada. Portanto, eu penso que é importante analisarmos agrupamento a agrupamento, eventualmente, vermos que necessidades é que existem, que expectativas é que têm e fazermos uma formação que seja contextualizada também àquela realidade, não só às suas necessidades e expectativas, mas à realidade onde estão a ensinar, dando exemplos concretos, fazendo também vivenciá-los, vivenciar as atividades que depois devem ir, e estes já podem quase automaticamente têm os seus alunos para poderem experienciar com eles, trazerem de volta o que é que correu de menos bem, em que dificuldades é que eu senti, para em conjunto refletirmos e ultrapassarmos essas mesmas dificuldades. E há outra coisa que eu acho que é muito importante, é que se fazem coisas muito boas, mas os professores de primeiro ciclo não há o hábito de divulgar aquilo que fazem. E eu penso que na formação contínua nós também devemos, de alguma forma, incutir este gosto por mostrar as nossas boas práticas. E que é muito importante. E que, eventualmente, nós sabemos que a formação contínua exige um processo também de avaliação e que, se calhar, o produto dessa avaliação seja, por exemplo, algo a contar, a relatar essas experiências que depois desenvolvem com os seus alunos. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Em relação ao programa, já que está aqui relacionada com o que a Sílvia estava a perguntar sobre a formação contínua dos professores, e porque o programa de formação no ensino experimental das ciências foi, digamos, um programa de um âmbito muito lato, a pergunta que eu faço, e sei que houve uma avaliação desse programa, em função da avaliação que foi feita, a pergunta que eu faço é se o modelo de formação, o que é que foi utilizado, que era um modelo contextualizado, se bem me lembro, e com algumas das características que enunciou, se continua válido, o que é que modificaria e qual o impacto que teve na altura nos professores e nos próprios alunos, porque eu sei que foi digamos, avaliado, e o que é que, digamos, que lições é que daria para um programa também a esse nível, mas o que é que teria que ser mudado e o que é que, digamos, se seria de manter? Bem, eu não tenho... Se houvesse oportunidade para isso, claro. Sim, claro. Não tenho receita, mas tenho a minha opinião sobre isso. Eu acho que aqui um dos problemas está na falta de continuidade. É aquilo que eu disse há pouco, não é? Aquela premissa de formação contínua que depois não é contínua. E, portanto, eu acho que nós temos de fazer um acompanhamento mais próximo e mais sistematizado da formação dos nossos professores. Não é fazermos uma formação durante um tempo e depois... Porquê? Porque, quer queiramos, quer não, o impacto da formação é diferente de professor para professor. Há professores que mudam as suas práticas, efetivamente, e passado 1 e 2 anos, essa mudança ainda lá está, mas há outros, no entanto, que retomam as suas antigas práticas. Se me perguntarem porquê, poderei enunciar algumas hipóteses, mas não estou certa delas. Mas esta é realmente uma realidade com que somos confrontados. Outro aspecto muito importante, na minha opinião, é quando fizermos este tipo de formação, selecionarmos um professor que seja mais interessado ou que se proponha naquele agrupamento, naquela escola, de maneira a ser um pivô, a ser a força motriz para, quando terminada a formação, ele continuar a mobilizar os colegas e que, de alguma maneira, fique sempre essa ligação com a instituição de formação, de forma a não deixar desvanecer nem morrer esse mesmo projeto. Eu penso que o ensino sistematizado do ensino experimental permite às crianças um desenvolvimento
de capacidades e de atitudes e valores que de outra forma não acontece. Temos de ter, no entanto, algum cuidado com as questões relativas à avaliação, porque se nós queremos ver o impacto disto nos conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, e depois só vamos ter atividades de avaliação que se centram apenas nos conhecimentos, penso que poderá deixar muito a desejar, porque sabemos que, em termos de conhecimentos, podemos inclusivamente memorizar, debitar, naquele momento conseguimos ser excelentes, tirar uma nota excelente, isso não quer dizer que tenha traduzido uma aprendizagem efetiva. Para além disso, os conhecimentos estão sempre a mudar, como bem sabemos, não é? E as capacidades são fundamentais para consigamos depois, e as atitudes também, valores, para que sejamos capazes de acompanhar essa mesma mudança. E, portanto, achava que é continuidade. Sim, penso que é continuidade. Para essa continuidade, acharmos um professor pivô que seja incentivador desse mesmo processo e basicamente seria este processo. E a questão que falei há pouco de fazer experiência, não estou a dizer que uma formação teórica não é importante, é importantíssima, não estou a dizer isso, mas penso que será mais interessante, no caso da formação contínua, fazê-los vivenciar as experiências, através dela percebermos que teoria, que orientações teóricas estão por detrás dessa mesma experimentação, fazê-los experimentar com as suas crianças e voltarmos a refletir sobre isso. E em relação a essa formação, pensa que era importante haver uma porque lá está, os alunos passam do primeiro ciclo passam para o segundo ciclo e por aí adiante, se era importante haver uma articulação entre os formadores de professores desses vários níveis de escolaridade. Fundamental. Aliás, estou agora fiz uma proposta de formação precisamente nesse sentido, em que a formação engloba, neste caso, educadores de infância, pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo. Até porque, se nós virmos a formação inicial, também é um pouco nesta linha integradora, não é? E, portanto, isso é fundamental para perceberem o que é abordado antes, durante e depois o após, no sentido de darmos uma continuidade à abordagem e ser uma abordagem dos conteúdos sequencial e progressiva. O que notamos muitas vezes é que nos próprios programas, e devo dizer que atualmente a nível do primeiro ciclo o programa que está em vigor é unicamente o programa, não temos mais nenhuma orientação no que diz respeito às ciências, certo? E, portanto, por vezes há repetição dos conteúdos e, portanto, o segundo ciclo por vezes conhece o que se passa no primeiro, o primeiro no segundo, repetem-se conteúdos, repetem-se estratégias e era interessantíssimo podermos fazer propostas de temas que sejam abordagens integradas, progressivas, com nível de dificuldade progressivo e que desse uma determinada coerência a toda esta aprendizagem das nossas crianças. Professora Ana Rodrigues, parece que já chegámos ao final do tempo. Eu queria, em nome da Direção-Geral da Educação, agradecer-lhe, agradecer o ter-se disponibilizado no meio de tantas solicitações e de uma vida tão ocupada a vir até Lisboa a fazer essa viagem e com todo o trabalho que tem, e de facto agradecemos muito e esperemos que mantenhamos em contacto e que este webinar seja uma forma de, enfim, uma vez que partilhou toda esta apresentação com outros professores e que os professores a possam contactar. Claro, com muito gosto, são meus colegas. Que a possam contactar, enfim, para tirar dúvidas, para pedir outro tipo de ajuda. Claro, terei toda a disponibilidade, eu que agradeço o convite, foi com muito gosto e é com muito gosto que estou aqui. Este realmente é um assunto que me apaixona, no qual acredito. Artson. É verdade, Artson também. E, portanto, eu acho que todos juntos, investigadores, professores, pais, alunos, podemos marcar e fazer aqui a diferença da educação em ciências e da literacia científica em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada também.